Nós temos estudado às quartas-feiras o tema revitalizar relacionamentos. Nós começamos então falando este ano sobre a importância de entender o verdadeiro evangelho para anunciar sem misturar com as filosofias e com os ensinos que têm sido trazidos por aí, em outras igrejas, em outros lugares. Mas não somente divulgar o evangelho, não somente falar, nós precisamos estar com as pessoas, ter bons relacionamentos para isso. E por isso nós estamos trabalhando então este tema que em muitos momentos os nossos relacionamentos precisam então ser restaurados. Nós observamos então que para chegar às pessoas, para evangelizar, em muitos momentos vamos precisar de relacionamentos intencionais. Estar com as pessoas com o propósito certo. Você pode então chegar às pessoas para falar sobre Cristo, intencionalmente, criar um relacionamento com essas pessoas com este propósito, para desenvolver algum tipo de trabalho, seja no meio da igreja, seja em qualquer ambiente, você vai trabalhar relacionamentos intencionais, você vai viver com essas pessoas, ou seja, para entre os irmãos, para nós desenvolvermos a comunhão. Estamos a todo tempo com pessoas. Precisamos a todo tempo pensar em como nós nos relacionamos uns com os outros, sejam para estas áreas ou para qualquer uma delas. Quando você olha os evangelhos, você observa que Jesus, nesses 3 tópicos, ele desenvolveu relacionamentos intencionais. Se você for então observar no anúncio do evangelho, no anúncio das boas novas, Jesus, quando se depara com a mulher samaritana, ele de forma intencional, ele cria um relacionamento com ela naquele instante. Ele então se propõe a não só ouvir, mas a falar com aquela mulher para que ela pudesse entender então que ele é a água viva, aquela que poderia transformar a vida desta mulher. Relacionamentos intencionais também, quando ele tinha com a intenção de desenvolver o trabalho da igreja, do reino. Você observa então que Jesus se aproxima daqueles pescadores, os chama para que eles então façam parte daquilo que ele estava iniciando, para não serem pescadores de peixes, mas serem pescadores de homens. De forma intencional ele vai até essas pessoas, para envolvê-los, para trazê-los para então realizar o trabalho que estava sendo feito. E também quando ele busca a comunhão com os discípulos. Você tem o momento da última ceia, quando ele desenvolve aquela passagem de João 10, do lava-pés. Ele de forma intencional, ele reúne aquelas pessoas, de forma intencional ele promove aquele instante do lava-pés, para não só criar um momento de comunhão, para também trazer uma lição. Jesus nos mostra então em diversos momentos que os relacionamentos eles são intencionais. Você se aproxima das pessoas com uma intenção. E nós precisamos aprender a redirecionar esses relacionamentos. Porque nem em todos os instantes, até o próprio Cristo, ele tinha pessoas que estavam perto dele, que eram pessoas a favor do que ele estava dizendo, ou que eram pessoas que estavam ali para ouvir o que ele estava dizendo. Alguns tinham apenas interesse. E vamos encontrar pessoas que serão contra a nossa linha de pensamento, que em alguns momentos serão divergentes com os pensamentos que nós temos, Não vai haver reciprocidade, Você não vai então pensar ou agir para com aquela pessoa da mesma forma como ela vai agir com você. Isso em qualquer um dos ambientes, inclusive dentro da igreja. E o que nós precisamos pensar? Como desenvolver relacionamentos quando não existe essa reciprocidade? Como é que nós criamos esses laços uns com os outros, sendo algo tão importante, sendo que nem sempre você vai encontrar as pessoas fazendo o mesmo com você. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de Neemias, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, e Neemias vai nos ajudar então a pensar com as suas posturas o que nós podemos fazer para desenvolver esses relacionamentos. Neemias capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Eu vou ler o primeiro versículo, quero pedir a ajuda dos irmãos, aqueles que puderem. Cada um ler um versículo, por favor.
até o 8, como está ali. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Isso. Aí, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós, perante a Tua palavra, clamamos que o Senhor nos dê sabedoria. O Senhor nos abençoe neste momento, direcionando este momento de estudo da Tua palavra para compreendermos com toda a clareza, com profundidade, para nós sermos edificados pelo Senhor através do Teu Espírito e podermos assim viver de acordo com a Tua palavra, viver de forma agradável ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, então esse texto traz para nós o contexto da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída, momento após o exílio. Então nós temos aqui uma cena de devastação. E se você fizer a leitura de Lamentações de Jeremias, você vai ver o profeta falando qual era a situação da cidade, como as pessoas que ficaram na cidade estavam vivendo. E então nós temos o começo do livro de Neemias, pós esse exílio, com a cidade destruída, com as pessoas em miséria. E o começo, primeiro capítulo, você encontra então Ananias vindo trazer a notícia a Neemias de que a cidade estava em miséria, estava toda desolada. E nós vemos então que a partir desse momento, Neemias ele passa a ter um objetivo. E o texto mostra para nós que diante dessa situação de miséria da cidade, ele então tinha no seu coração proposto de ir até a cidade para ajudar aqueles que estavam ali. Estavam vivendo em miséria, ele entendia que a reconstrução dos muros seria uma forma de começar a dar estrutura, a dar segurança de novo para aquele povo que estava ali vivendo. Mas esse objetivo de Neemias, ele encontra então um problema. Eu queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós, do texto de Esdras, capítulo de número 4, versículo 21. Esdras, capítulo 4, versículo 21. Alguém pode ler para nós? Isso, então nós temos aqui Esdras, no período anterior a Neemias, que já estava então vivenciando esse retorno do exílio de alguns grupos, que também se depara com a cidade devastada, mas naquele momento há uma proibição para que esta cidade então ela seja edificada, se não fosse com autorização do rei.
Então nós temos aqui no começo de Neemias um servo do Senhor, alguém que está propondo de auxiliar aquele povo que está vivendo em miséria, porém ele tem algo muito claro na sua mente. Para ele cumprir o seu objetivo, ele precisa de uma autorização. Ele precisa então que o rei permita que ele o faça. Porque nós temos nesse momento então um conflito. Se ele não permitir, Neemias não pode fazer nada. Se ele não auxiliar, Neemias não tem recursos para que ele então chegue em Jerusalém e ele comece então a servir ao Senhor na reconstrução dos muros. Então Neemias começa a ter algumas posturas diante do rei, as quais nos ajudam a entender, a desenvolver, a como desenvolver um relacionamento. Quando não existe reciprocidade, quando o pensamento, a postura daquele com a qual nós estamos propondo conversar, conviver, não é a mesma. A ideia da pessoa não é a mesma que a nossa. E Neemias então nos mostra isso. Quando você vê, ele está aqui então com um semblante triste. Versículo 1 diz que ele nunca esteve daquele jeito perante o rei. E isso então é notado pelo rei no versículo de número 2, quando ele então questiona: por que estás triste? Se você não está doente, por que você está desta forma? Ele diz: tem de ser tristeza do coração. E o versículo de número 3, então ele vem responder ao rei. Vejam que interessante então, a maneira como este que agora está como um súdito, um servo do rei, ele se propõe a se relacionar. Porque ele sabe qual é o objetivo que ele tem em mente, e ele sabe que para ele alcançar isso, então de forma intencional, ele agora vai desenvolver o seu relacionamento com o rei para tentar então alcançar aquilo que ele está almejando, o objetivo que ele tem na sua mente. Então veja, ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? É interessante aqui então que Neemias ele utiliza de uma estratégia para que ele possa começar uma conversa com este que não é um servo de Deus, com este que não é temente ao Senhor. E a estratégia então é responder com uma pergunta. Ele começa a mostrar então ao rei o que ele está vivenciando, colocando o rei no seu lugar. Então ele diz ao rei: como é que eu não estaria triste dessa forma se a cidade dos meus pais ela está assolada? Então, nesse momento, ele leva o rei a compreender aquilo que ele está vivendo. Mas ele foi estratégico ao ponto, então, de usar a cidade na fala dele. Ele sabe, como nós lemos em Esdras capítulo 4, que não existe, então, autorização para a reconstrução da cidade, para a reconstrução dos muros, se não for com a autorização do rei. Então, o que ele evita fazer nesse momento? Ele evita falar qual era o nome da cidade. Então ele não conta nesse momento que a cidade dos pais, que estava assolada, que havia pegado fogo em vários lugares, era Jerusalém. Isso ele faz então de forma proposital. Por quê? Porque quando Neemias então ele faz isso, ele evita a polarização. O que é que nós temos aqui? Temos duas pessoas que pensam diferente. Pessoas que têm posturas diferentes e que defendem cada uma as suas ideias. Se Neemias tivesse então começado o seu discurso dizendo: eu sou pertencente ao povo de Jerusalém, eu quero voltar à cidade de Jerusalém, porque lá aconteceu isso, e começasse a explicar a partir daí, era bem provável então que ele levasse o rei a criar na sua mente a imagem daquela cidade e toda a história do que havia acontecido, e teria trazido à sua mente a proibição de que aquele povo não era um povo amigo, era um povo inimigo, e que havia uma autorização de não se mexer naquela cidade. Então veja, ele evita de criar uma polêmica na hora da conversa. Ele então começa um discurso, um relacionamento para mostrar ao rei quem é ele, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo nesse momento. Ele abre o coração, abre a vida para o rei nesse instante. Como é que nós desenvolvemos relacionamentos com as pessoas quando nós não pensamos da mesma forma?
quando não há reciprocidade. Você fala assim, mas dentro da igreja existe isso? Existe. Nem todos nós temos bons relacionamentos de intimidade, não é? Por quê? Porque às vezes nós temos posturas diferentes. Mas como é que nós podemos então, como nós colocamos no início, melhorar a comunhão da igreja? Se eu agir de forma intencional para desenvolver os relacionamentos, mesmo quando as pessoas não são recíprocas, quando elas não agem da forma como deveriam, quando evitamos a polarização, nós começamos a abrir um caminho para esse relacionamento então acontecer. Você pode ver hoje que muitas pessoas elas estão sendo levadas ao contrário, a ser aquelas que trazem a polêmica, né? Aquelas que criam questões, né? Criam a polarização. Você vê nas redes sociais que é isso que você é levado a fazer. Se você tem redes sociais, você sabe que quando você pesquisa alguma coisa, muitas vezes até você fala alguma coisa, quando você está mexendo nas redes sociais, as propagandas, a lupa do seu Instagram, elas começam a vir coisas que você procura, que você pesquisa, que você tem interesse. E isso é o quê? É criar na sua mente que você faz parte daquele grupo, que você gosta daquelas coisas, que você defende aquelas ideias. Isso faz com que cada uma das pessoas, então, que hoje em dia acessam redes sociais, elas sejam cada vez mais polarizadas. Elas sejam cada vez mais prontas para defender o seu grupo. E aí, quando se levanta alguém com uma outra ideia, com uma outra bandeira, ou defendendo uma ideia oposta à sua, geralmente você olha e você já é o primeiro a criticar. As pessoas se levantam para criticar as outras dentro das redes sociais, por quê? Porque elas têm uma ideia na mente delas. Elas pensam daquele jeito. E as redes sociais estão fazendo com que as pessoas cada vez mais foquem naquele centro. Há problema nisso? Não. Você não deve concordar com tudo que existe mesmo. Você vai ter a sua forma de pensar. Mas o problema está em quando nós vamos buscar desenvolver relacionamentos com as pessoas. Quando você chega dentro da igreja, você vai encontrar pessoas que não estão naquele nicho que você pensa, não têm a mesma ideia que você, não têm a mesma postura que você. De forma intencional, você consegue abrir um caminho para se relacionar com essas pessoas quando você evita a polarização. Quando você evita começar uma conversa com essas pessoas, já trazendo a ideia que é a mais polêmica do momento, para que a pessoa então ela defenda o dela, você defenda o seu e cada um fique no seu canto. Um assunto que é muito fácil de você ver onde tem divisão é assunto da política, né? Famílias foram polarizadas e se dividiram por causa de política. Amigos se afastaram por causa de política. Irmãos se afastaram por causa de política. Por quê? Uma ideia fixa. E na hora de se relacionar, estamos falando aqui de irmãos em Cristo, não conseguir evitar a polarização, por quê? Porque estão sendo alimentados com aquela ideia somente. Então, se uma pessoa se levanta contra aquilo, pronto, agora ela se tornou minha inimiga. E há um problema nisso quando nós falamos em igreja, né? Porque nós não somos inimigos. Nós somos irmãos. E mesmo tendo ideias diferentes, nós precisamos aprender a evitar a polêmica, né? Não que você não vá chegar num assunto desse com as pessoas em algum momento. Pode chegar. Você tem o direito de dialogar, defender a sua ideia, conversar com as pessoas. Mas talvez se esse for o primeiro discurso, você fecha a barreira, você cria cada vez mais muralhas entre você e as pessoas que evitem esse relacionamento. E aí você vai continuar vendo pessoas que estão distantes. Neemias tinha tudo para não ser ouvido pelo rei naquele momento. Mas ele começa a falar de uma forma, então, que ele busca aquilo que ele pretende, sem criar aquela situação naquele instante, né? Ele tem uma intenção de reconstruir os muros? Sim.
você tem uma intenção de conviver com as pessoas, com os irmãos? Sim. Você tem uma intenção de evangelizar? Sim. Você tem uma intenção de você então trabalhar com as pessoas, seja na igreja ou fora da igreja? Sim. Então nós precisamos aprender a trabalhar de forma intencional os relacionamentos para que eles sejam saudáveis. Restaurar, revitalizar os relacionamentos para que nós possamos então mostrar a Cristo em nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Nós servimos ao Senhor e honramos a Ele com aquilo que nós fazemos. Então Neemias começa com essa postura. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esse detalhe, essa postura de Neemias nesse momento? Vocês já vivenciaram em algum instante brigas por causa da polarização? Infelizmente isso é comum, né? Isso tem chegado às igrejas, né? Isso tem chegado a nós como povo do Senhor, então nós precisamos mudar. Mas Neemias não para por aí. Neemias continua o seu discurso. Ele está começando a contar para o rei o que havia acontecido na sua cidade. Ele não fala qual cidade é. Você vai ver então isso no versículo de número 3, você vai ver isso de novo no versículo de número 5, que ele fala a cidade do sepulcro dos meus pais, e você vai ver então ele falar isso mais uma vez à frente, quando você então vê no versículo de número 8, ele não fala que ele é de Jerusalém, ele está evitando ao máximo, mas a conversa ainda continua. Outra postura que Neemias está no versículo 5 e no versículo 7, porque então o rei, ao ouvir que ele está dessa forma, por causa da cidade, o rei pergunta: o que é que você me pede? Como se o rei tivesse dito: o que é que você precisa que eu estou aqui para te ajudar? Vejam só como ao invés de ele criar um bloqueio no relacionamento com esse rei, que poderia ter dito: não vou fazer nada por esse povo, por essa cidade, ele agora foi ouvido pelo rei. O rei presta atenção na dor de Neemias, porque Neemias foi sincero, abriu o seu coração, comentou o que havia acontecido, mas foi estratégico, porque ele tem uma intenção aqui, ele tem um objetivo para que ele possa então realizar. Ele precisa do rei nesse instante, esse relacionamento precisa se desenvolver para que o objetivo então possa ser conquistado. E então no versículo de número 5 ele começa dizendo: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, eu te peço que me envie para ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. E depois no 7, se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar. Então veja, ele está construindo ainda algo aqui. Ele não chega dando uma ordem para o rei, mesmo sabendo da situação que as pessoas em Jerusalém estão vivendo. Ele começa a falar com o rei, sabendo quem é que está diante dele, quem tem autoridade para permitir ou não, para autorizar ou não, é o rei. Não é Neemias. E Neemias se coloca no seu lugar e ele entende, respeita ao rei nesse momento. Respeita e reconhece a autoridade do rei, ao ponto de ele dizer, então, que é do agrado do rei, se ao rei parece bem, ele faz então os seus pedidos. Então o que ele está fazendo nesse momento? Está construindo um relacionamento de confiança. Ele mostra a sua lealdade ao rei, Ele fala primeiro aqui, logo no início: viva o rei para sempre, se é do agrado do rei. Veja, ele é leal ao rei, ele é submisso, ele é o funcionário, ele é o servo aqui. Então ele está respeitando aquele com quem ele está conversando. Um relacionamento de pessoas que não pensam da mesma forma, mas que está se desenvolvendo, que está acontecendo. Neemias evita então criar uma polêmica e ele começa então a expor ao rei nesse momento aquilo que ele precisa para que o rei então possa considerar. O rei não deu uma ordem ainda, o rei não permitiu nada ainda. Ele apenas perguntou: o que é que você está precisando neste momento? Então vejam só, ao invés de ele criar aqui uma situação que os afastaria,
para demonstrar ao rei que ele é uma ameaça, porque ele faz parte de um povo inimigo. Ele poderia ir para Jerusalém, esse povo se reconstruir, ficar mais forte e destruir aquilo que o rei havia construído. Mas ele não se põe como uma ameaça. Ele tem uma intenção, ele tem um objetivo, então ele está se propondo aqui construir um relacionamento saudável com este rei, para que ele possa então cumprir aquilo que está proposto. Quanto mais nós construímos relacionamentos onde temos confiança uns com os outros, mais portas se abrem. Quanto menos nós nos esforçamos para ouvir as pessoas, para contar às pessoas o que nós estamos vivendo, menos nós vamos ter portas abertas para poder construir um ambiente saudável, uma comunhão entre irmãos, ter pessoas que ouçam a nossa pregação para que elas possam ser evangelizadas. Como é que nós vamos chegar às pessoas que conhecemos para contar a elas sobre Cristo, se elas não confiam em nós? Se nós não paramos para tentar construir um relacionamento onde nós mostramos que respeitamos a pessoa que elas são, a história que elas têm. Porque elas pensam diferente. Elas não entendem o que nós vivemos ainda. Para que elas possam entender, elas precisam saber quem nós somos, o que é que nós vivemos, como nós nos comportamos, o que é que nós pensamos. Né? Você vai evangelizar alguém, você não vai chegar para ela e dizer que ela está diretamente, né, ou de primeiro contato, que aquele caminho que ela está levando ela para o inferno. Que o caminho que você está é o certo e que o dela está errado. Pronto, você já polemizou. Você já criou ali na mente dela que você é o inimigo, ou que você considera ela. Porque é assim que muitas pessoas que estão na igreja olham para aqueles que estão fora. Inimigos. Porque a mente está polarizada. Por isso não há evangelismo. Por isso a igreja muitas vezes não prega o evangelho, porque quem está lá fora é inimigo. Você sai aqui na praça, você olha para as pessoas, tem pessoas que olham para eles e dizem, são todos inimigos nossos. Não vamos nos aproximar deles. Nós vamos mudar essa visão, né? E entender então que se nós queremos chegar às pessoas e contar sobre Cristo, precisamos então desenvolver relacionamentos com Ele. Não estou dizendo que você vai ter que sair daqui e você vai ter que ir no meio do grupo das pessoas que estão usando drogas agora. A não ser que seja um chamado específico do Senhor para você naquele momento, você sabe que aquele instante pode trazer algum risco para você. Então talvez você possa se encontrar com essa pessoa em outro momento. Mas precisamos criar relacionamento. Senão as pessoas não nos ouvem, né? Senão as pessoas não vão saber o que nós cremos. Quando você então observa a postura de Jesus em todos os seus relacionamentos intencionais, você pode ver então que Jesus em todos os momentos ele cria um relacionamento de confiança. Ele mostra às pessoas por que ele está chamando elas, para onde ele está levando os discípulos, o que ele está oferecendo para aquelas pessoas. Quando você vê então ele chamar aqueles que eram pescadores, ele conta, venham, vocês serão agora pescadores de homens. Ele começa a mostrar àqueles homens por que ele tem algo a oferecer. Ele tem um propósito maior para a vida daqueles homens. Quando ele está com a mulher samaritana, ele também mostra a ela a vida que ele tem então para oferecer naquele instante. Os discípulos, quando estão com Jesus, ele diz a eles de forma muito clara, aquele que me segue vai ter que viver desta forma, tomar a sua cruz. Aqueles que estão sendo enviados, ele diz, vocês vão à minha frente. Vejam, então, os relacionamentos que Jesus desenvolveu eram relacionamentos onde ele tinha confiança daquelas pessoas. Todos que estavam ao seu redor eram pessoas que acreditavam nele? Não necessariamente. Mas a postura dele em todos os momentos era de trazer as pessoas para perto, para mostrar a elas qual era a missão, para mostrar a elas o que elas deveriam fazer, o novo propósito de vida que elas estavam ganhando,
para que elas pudessem então cumprir, servir, pregar as boas novas, né? Confiança. Se não houvesse confiança, nenhum daqueles discípulos teria começado a seguir a ele, pela maneira como ele falava, com autoridade, mas trazendo a confiança neste relacionamento, né? Mas quando você olha então para Neemias, você vê que Neemias, ele busca isso. Esse relacionamento com o rei, porque ele tem uma intenção, ele vai então precisar do rei nesse momento, então ele começa a mostrar ao rei que ele então precisa de autorização para sair dali, ir até Jerusalém. Ele precisa de cartas para que ele possa passar pelas terras até chegar em Jerusalém. E ele precisa de cartas para que ele possa ser sustentado até chegar lá e ainda reconstruir os muros. Ele pede tudo isso, ele expõe, ele coloca diante do rei tudo aquilo então que ele precisava. E o texto então nos mostra, no versículo de número 8, ele diz: como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu. Ele tinha uma intenção e ele alcançou isso que ele precisava nesse momento. Veja que ele tem, sim, toda uma estratégia, uma postura correta, mas o texto traz algo a mais que Neemias traz em sua vida, né? Um detalhe importante que nós então não podemos deixar aqui de passar, e faz com que ele tenha todas essas posturas. Veja então que no capítulo 1 ainda, no versículo de número 4, assim então que ele sabe de como estavam vivendo as pessoas em Jerusalém, o texto então no versículo 4 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Logo então que ele sabe dessa notícia, ele passa a jejuar, ele passa a buscar ao Senhor, ele passa então quase que 4 meses nesta postura de lamento e clamor diante de Deus, para que então ele tome algumas atitudes. E então ele chega no capítulo 2, versículo de número 4, e quando o rei pergunta: o que me pedes? O texto diz: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele mais uma vez, ao longo desse relacionamento, daquilo que havia no seu coração, ele continua então clamando ao Senhor. E no versículo 8, que acabamos de ler, o final dele, diz: e o rei mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias então, ele não só clamava a Deus, mas ele reconhece depois que aquilo aconteceu, que ele observou que o Senhor permitiu que acontecesse, ele observa e reconhece que tudo aconteceu porque Deus estava com ele e estava então o abençoando. Além dele evitar a polarização, de criar polêmicas, para criar um bom relacionamento, ele busca também construir confiança com as pessoas, mas isso porque ele olhava para o Senhor. Ele então, antes de tudo, clamava a Deus, dependia do Senhor para saber como ele iria se comportar, como ele iria conversar com o rei, como ele então iria pedir ao rei tudo aquilo que ele estava precisando naquele momento. Deus incomoda o coração de Neemias e ele então se coloca diante do Senhor para saber o que ele deveria fazer. Em muitos momentos o Senhor tem incomodado o coração da sua igreja para buscar mais comunhão, para trabalhar mais juntos, para evangelizar mais. E a primeira coisa que a igreja precisa fazer é buscar a sabedoria do alto, é clamar ao Senhor. Quando nós olhamos a carta de Tiago, no capítulo de número 3, ela vem falar sobre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A sabedoria que vem do Senhor e a sabedoria que é carnal, que é humana, que ele chama de demoníaca. Quando nós deixamos de buscar a sabedoria que vem do alto, nós colhemos divisão. Porque nós colhemos aquilo que vai agradar a nossa carne.
nós nos afastamos uns dos outros, ao invés de restaurarmos os relacionamentos. Por isso, então, Tiago vem dizer que é necessário buscar a sabedoria do alto, que é antes pacífica, é pura, porque o Senhor está nos orientando. Tiago, então, diz: aquele que precisa de sabedoria, peça, e Deus vai dar a todo aquele, então, que lhe pedir. Quando nós vemos, então, Neemias nesse intento, nessa proposta que ele tem um objetivo na sua vida. O Senhor chama a sua atenção para aquele problema. Tem pessoas passando por miséria, pessoas do seu povo que estão assoladas, e ele então é despertado pelo Senhor para reconstruir os muros. O maior objetivo de Neemias nesse momento é honrar a Deus acima da reconstrução. Porque Deus poderia não ter permitido que o rei enviasse as cartas, que o rei liberasse ele do serviço para que ele fosse até Jerusalém. Mas Deus permite. E quando Deus permite, ele reconhece que tudo aconteceu por causa da boa mão do Senhor que estava sobre ele. Neemias era um homem de oração, dependente do Senhor, humilde. Ele sabia que nada poderia ser feito se o Senhor não o abençoasse. Se o Senhor não estivesse à frente. Se o Senhor não abrisse as portas, os caminhos, ele não iria conseguir nada. Nada teria êxito nessa proposta, por melhor que fosse. Mas Deus o abençoou. Deus direcionou. Deus guiou a maneira como ele deveria se comportar, para que ele pudesse então conseguir aquilo que ele estava proposto no coração, a qual o Senhor estava aprovando e abençoando, que era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Quando nós pensamos na nossa vida cristã, nos relacionamentos que nós temos desenvolvido, nós precisamos pensar o quanto eles têm sido intencionais e com qual propósito. Por que nós nos relacionamos com as pessoas? Por que nós nos aproximamos dos nossos irmãos em Cristo? Por que nós evangelizamos as pessoas? Nós temos que entender, então, se existe algo que nós não fazemos, o que é que nós precisamos fazer para desenvolver esses relacionamentos quando não existe reciprocidade, quando as pessoas não pensam da mesma forma, quando nem todas as ideias elas vão se encaixar. E aqui nós não estamos falando do Evangelho, daquilo que é essencial. Neemias nos mostra que ele está diante de alguém que nem temente ao Senhor era. E você vai se encontrar com pessoas assim na sua família, você vai se encontrar com pessoas assim quando se propor a evangelizar, como também vai encontrar pessoas assim dentro da igreja. Pessoas que não são tementes a Deus. Pessoas que não estão vivendo em santidade. Pessoas que não estão buscando ao Senhor. Como é que nós nos relacionamos com essas pessoas? É muito mais fácil nós darmos um passo para trás e evitarmos as pessoas. Muito mais fácil. É muito mais fácil você deixar a comunhão do jeito que está, do que correr atrás do nosso prejuízo, daquilo que nós causamos, para restaurar a comunhão. É muito mais fácil nós ficarmos no nosso lugar do que sair e evangelizar as pessoas, que vai dar trabalho você discipular alguém, ensinar a ela o começo do Evangelho, daquilo que para você é algo que você sabe de cor já, e você acha que todo mundo deveria saber, mas eles não sabem. Dá trabalho ensinar, é muito mais fácil não fazer. Mas nós precisamos então questionar: qual é o nosso objetivo? O que é que nós estamos propondo a fazer com as nossas vidas? Você vai reconstruir os muros de Jerusalém? Excelente. Se Deus colocou isso no seu coração, você vai ser o meio pelo qual isso vai acontecer. Mas antes, o maior objetivo é honrar aquele que te chamou para fazer isso. É glorificar ao Deus que nos permitiu servir a Ele, crer nele, estar como povo todos os domingos aqui, para nós podermos adorar, termos o privilégio de propagar a melhor mensagem que existe no mundo. Em qualquer desses casos, lembre-se, honrar ao Senhor
antes de qualquer coisa. Porque se você tem em vista a honra a Deus, tudo que você for, Ele vai ser prioridade. Os nossos relacionamentos estão defasados, precisam melhorar, então nós precisamos cuidar do coração. Nós precisamos então buscar honrar a Deus em tudo, inclusive nos relacionamentos, para que Ele seja a prioridade. Para que nós venhamos a abrir mão da nossa vontade, sermos mais humildes, menos orgulhosos, olhar para os irmãos e lembrar que nós devemos amar uns aos outros, mesmo se isso não for recíproco, mesmo se os irmãos não agirem da mesma forma. Lembre-se que dentro da igreja existem pessoas que não estão servindo ao Senhor a todo tempo, tem pessoas que não estão em santidade, elas estão precisando de ajuda muitas vezes. Nós precisamos orar por elas, nos relacionar com elas, nos aproximar delas, para que então essas pessoas possam voltar ao caminho. O que é que te impede de construir relacionamentos com confiança? O que é que te impede de chegar até as pessoas, que as pessoas olhem para você, ouçam você, elas confiem em você, ou que você confie nas pessoas? Existe algo que está impedindo? Devemos olhar para o coração. Devemos mudar a nossa postura. Não cobrar do outro, né? Nós queremos cobrar dos outros sempre. Mas nós, em primeiro lugar, né? O que é que nós estamos fazendo poderia ser melhor? E como nós mencionamos então em Tiago, capítulo 1, o Senhor então nos ensina que se alguém precisa de sabedoria para entender como é que deve agir, como se comportar, como falar, o que fazer, não sei evangelizar e chegar no não crente, o que eu preciso fazer? Busque a Deus. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai conceder. Não sei o que fazer para chegar diante das pessoas, busque a Deus, peça ao Senhor para que te instrua, te dê sabedoria, para que você possa ouvir essa pessoa e você possa honrar a ela. É um privilégio que nós temos por meio do sacrifício de Cristo. Não abandone, portanto, esse privilégio que você tem de servir ao Senhor, buscando a Ele diariamente, para aprimorar o seu coração, para que você possa servir ao Senhor cada vez com mais excelência. Que Deus te abençoe para que você, então, restaure os seus relacionamentos, se for necessário, analisando cada ponto daquilo que você tem feito, se é agradável a Deus ou não, para que naquilo que não for, você possa se esforçar para mudar e honre ao Senhor em cada um desses momentos. Alguém gostaria de comentar alguma questão daquilo que foi então dito? Quer acrescentar? Questionar alguma questão? Então, convido você a se colocar em pé nesse momento, para nós cantarmos